Boa noite, bebedouro! Seja bem-vindo à 34ª sessão ordinária do ano de 2024. Hoje, na ordem do dia, nós não temos nenhum projeto, mas os vereadores devem utilizar os 2 blocos de tempo, a palavra livre e a explicação pessoal, para discorrer os mais diversos assuntos relacionados a bebedouro. Logo depois, nós teremos uma sessão extraordinária para votar o decreto legislativo ao atirador de destaque do ano de 2024, que ficou para o jovem Lucas Gabriel dos Santos Oliveira. Quero aproveitar também e fazer um convite mais que especial. Quarta-feira, às 20 horas, acontece a audiência pública que vai discutir o orçamento de 2025. Até agora, o orçamento recebeu 44 emendas por parte dos vereadores e você é o nosso convidado principal para acompanhar. O orçamento é o dinheiro que a prefeitura vai gastar no ano de 2025 e onde esse dinheiro vai ser utilizado: na saúde, na educação, na cultura, meio ambiente, tantas outras pastas importantes que nós temos no município. É a oportunidade que você tem para saber para onde vai o dinheiro e você também pode conversar depois com o vereador e dar alguma sugestão de alguma emenda que retira parte do orçamento e destina para uma outra pasta. Por isso, a sua participação quarta-feira, seja ela virtual ou presencial, ela é muito importante. Aproveito e desejo que você tenha uma excelente sessão e vejo você na quarta-feira. Havendo número legal de vereadores, dou por iniciada a 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bebedouro do corrente ano. Excepcionalmente hoje, essa sessão será dedicada à nossa ex-colaboradora, eterna diretora legislativa, Ivete Espada Leite, falecida no dia 6 de novembro. É um dia muito difícil para a gente dar prosseguimento a essa sessão. Um dia que eu nunca esperava passar por isso como presidente dessa casa, mas que eu tenho certeza que ela gostaria que nós continuássemos esse trabalho, porque a grande paixão da vida dela, sem dúvida nenhuma, era esta Casa de Leis. Então também, excepcionalmente hoje, antes da leitura da Bíblia Sagrada, eu peço que todos nós, em homenagem a Ivete, façamos um minuto de silêncio. Algum vereador quer estender esse minuto de silêncio para alguma outra pessoa que faleceu nessa semana na nossa cidade? Solicito então a vereadora Eliana Merchan que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.
É a árvore da vida para aqueles que a alcançarem. Feliz o homem que a possuir. O Senhor fundou a terra pela sabedoria e ordenou os céus pela inteligência. Foi pela ciência que se romperam os abismos e que as nuvens destilam orvalho. Meu filho, guarda a ponderação e a prudência, não as perca de vista. Senhores vereadores, estão todos de acordo com o teor da ata da 33ª sessão ordinária de 2024? Não havendo retificações nem impugnações à ata da parte de nenhum vereador, informo-lhes que as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Já os requerimentos e as moções, com despacho de autonomia da mesa, serão encaminhados conforme seus respectivos pedidos. E as demais matérias terão tramitação regimental. Questão de ordem regimental? Senhor presidente. Oi, doutora. Boa noite. Eu gostaria de pedir, na ordem do dia, de acordo com o artigo 184 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, a inclusão do projeto 19/2024, projeto de decreto legislativo. Alguém mais tem alguma questão de ordem? Inversão da pauta? Todos concordam? Então, sim. Certo. Consulto então os nobres edis se estão de acordo com o pedido feito pela vereadora doutora Ivanete Xavier, que, nos termos do artigo 184 dessa Casa de Leis, solicita concessão de urgência para inclusão à ordem do dia ao projeto de decreto legislativo 19/2024, de sua autoria. Havendo concordância com o pedido, o projeto de decreto legislativo 19/2024 passa então a constar da ordem do dia. Todos de acordo? Passemos então à ordem do dia. Solicito a primeira secretária Mariângela Mussolini que leia, por favor, o projeto de decreto legislativo 19/2024. Esse projeto concede o título de cidadã bebedourense à doutora Elizabeth Siquieri Bezerra, que especifica. Em discussão, o projeto que concede o título de cidadã bebedourense à doutora Elizabeth Siquieri Bezerra. O projeto de decreto legislativo 19/2024. Alguém deseja fazer uso da palavra? Doutora Ivanete? Sim, senhor presidente. Pois não, doutora. Eu gostaria de falar que é com muito prazer, que eu fiz esse projeto. É um pedido, assim, não só meu, mas da população, por tudo que a doutora Elizabeth representa no nosso município. Já foi vereadora, muito contribuiu com a nossa cidade, fiscalizadora do orçamento. Quem não se lembra dela, com a LOA debaixo do braço, organizando todos aqueles números de conta, e ela entende como ninguém do orçamento da nossa cidade, envolvida em projetos, mãe, avó, profissional dedicada, décadas em nossa cidade. E por não ser de bebedouro, eu acredito ser muito justo conceder esse título para ela. Inclusive, justificando a inclusão na ordem do dia hoje, é que amanhã é o aniversário dela. Então, eu gostaria de contar aí com vocês, com os nobres colegas, e que aprovasse esse projeto para que a gente faça, que o nosso legislativo faça essa homenagem a ela. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Algum líder de partido gostaria de encaminhar a votação da matéria? Ninguém mais para fazer uso da palavra. Coloco o projeto de decreto legislativo 19/2024 em votação. Podem votar. Pode encerrar. A votação foi encerrada
E o projeto... Excelência, eu voto, presidente, eu voto sim, tá? Ah, sim, já está votado aqui. O projeto de decreto legislativo 19/2024, de autoria da vereadora doutora Ivanete Xavier, foi aprovado por 11 votos. Lembrando que nesse tipo de votação o presidente também vota. Terminada a ordem do dia, passemos agora para o uso da palavra livre, palavra com a vereadora primeira secretária Mariângela Mussolini. Boa noite a todos, doutor Edgar, vereadores, vereadora. Eu gostaria de passar só uma pequena homenagem de um vídeo que a gente encontrou da nossa querida Ivete, que é a imagem que eu quero estar sempre com ela no meu coração e no meu pensamento. Gostaria que todos vissem com o maior carinho, tá, esse vídeo, que é o que ela mais gostava de fazer, gostava, né, aliás, perdão, e a alegria dela. Pode passar, Márcio, é curtíssimo o vídeo. Ela indo comprar roupa para ficar linda, como ela sempre gostou de ficar. Olha que vídeo lindo. Essa pequena homenagem para a Ivete. Só isso, presidente. Obrigada. Obrigado, Mariângela. Palavra agora com o vereador João Vitor Martins. Boa noite a todos. Nessa noite, presidente, nobres amigos, ao Nin e ao Nicolas, referência no esporte aqui, comandante, Jorge, todos os assessores presentes, ao Adão e a Josi. Hoje é um dia difícil, hein? Olhar naquele canto ali, ver a Lid chorando e tudo que aconteceu nesse tempo. Eu gostava muito da Ivete. E eu quero te agradecer, doutor. Porque a gente ficou sabendo toda a correria que o senhor fez com ela. Pessoa maravilhosa. Pessoa que cuidava da gente mesmo aqui, sabe? Com todo carinho. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui. Desde o botão errado da camisa. Ela... Toda a cordialidade aqui na porta, quando tem solenidade. Eu não consigo enxergar mais uma solenidade sem a Ivete aqui, não. Então, que Deus a receba, né? De braços abertos. Tenho certeza que ela vai estar muito feliz se a gente dar uma continuidade nessa casa, que essa aqui era a vida para ela. E é isso. Obrigado por todos os amigos aqui que esteve junto. Principalmente por você, viu, doutor? Que ela gostava muito. E ela me falou uma palavra uns dias antes disso tudo acontecer, de vir à tona, essas coisas. Superação. Superação. Só essa palavra. Obrigado. Obrigado, João. Palavra agora com a vereadora doutora Ivanete Xavier. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Eu hoje tive o prazer de reencontrar, né, o Samuel Moreira. Tive a oportunidade de agradecê-lo por tudo que fez por nossa cidade, por todas as emendas que trouxe. Também perguntei para ele dos nossos deputados, porque éramos do PSDB, agora somos do PSD, graças a Deus. Eu sempre falei aí na tribuna que eu me espelho muito nele, assim, na política, no jeito de trabalhar, no jeito de fazer as coisas, e graças a Deus já estamos conversando novamente para que os mesmos deputados que vão ajudar ele lá em Registro também ajudem nossa cidade de Bebedouro, que tanto precisa de emendas, de verbas. Somos um povo querido por ele. Ele deixou bem esclarecido, pediu para que eu desse um abraço em todos da cidade, que ele tem muito carinho por nossa cidade. Me explicou algumas peculiaridades de política municipalista que eu gostei muito de ouvir. Gostei muito de entender certas questões
de como funciona. Então, foi muito produtivo e eu só tenho a agradecer. Também hoje eu tive a oportunidade de estar com o nosso governador, Tarcísio. Embora foi rápido, mas deu para falar algumas coisas de Bebedouro. Também quero marcar uma nova visita, porque eu tenho um projeto especial para estar tratando. Conheci alguns secretários também, que a gente pode estar pedindo algumas verbas. E é isso daí. Eu estou aqui em São Paulo, estou buscando verba, trouxe vários requerimentos, vários pedidos para fazer, porque eu sei da necessidade e do quanto é importante essas emendas que todos nós, vereadores, temos a oportunidade de trazer, seja na pasta que for, né? É muito importante isso. E quero aproveitar também essa oportunidade para pedir para que a população compareça dia 13, agora às 20 horas, na nossa Casa de Leis. Para mim, é a audiência pública mais importante que essa Casa de Leis faz, porque ela discute o orçamento público. Eu não canso de falar. Ela traz o quanto nós temos de estimativa, de despesa, de receita, e aí é a oportunidade que a população tem de requerer algumas emendas ao orçamento. Então, assim, peço que não esqueçam, né, e compareçam para essa audiência pública de suma importância. E é isso aí, senhor presidente. Deixa os minutos meus para explicação pessoal, se for necessário. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Palavra agora com o vereador Gilberto Viana. Passa o tempo. Wagner não se encontra aqui. Eu vou fazer uso da palavra. Boa noite a todos que nos acompanham pela Web TV Câmara. Boa noite a vocês que estão aqui nos assistindo. Não há palavras que descrevam a tragédia que esta casa viveu nessa semana que se passou. E tudo começou há um tempinho atrás, quando a Ivete me procurou e me mostrou o exame dela, que mostrava que ela tinha um câncer. Ela pediu que esse segredo fosse guardado, assim eu o fiz. Ela não contou nem para as filhas, porque ela poupou as filhas de ficar sabendo. Uma porque tinha um acontecimento na cidade onde mora, outra porque estava em época de provas. E esse sofrimento dela foi ficando só com ela. E comigo também, né? Eu ia perder a eleição de qualquer jeito, não tem nada a ver com ganhar ou perder a eleição, mas meio que eu perdi completamente o desejo de fazer campanha, porque acho que a parte médica fala mais alto e a gente fica com essa solidariedade, né, essa vontade de ajudar. Mas eu estou falando tudo isso, não é para ser fofoqueiro, não, é para chegar no seguinte fato. Depois de tudo devidamente documentado, ela passou no médico, a gente estava voltando de uma outra cidade de carro, ela me disse assim, e é isso que me conforta quando eu me lembro. Ela falou assim para mim, se eu te falar uma coisa, você não vai me achar fútil? Eu falei, lógico que não. O mais difícil para mim vai ser eu perder meu cabelo. Eu sou muito vaidosa, eu não vou aceitar ficar sem cabelo, eu não quero fazer cirurgia, ficar com o meu rosto deformado, eu não vou aceitar. Eu prefiro morrer do que isso. Eu falei, não, para. Então, assim, quando eu me lembro disso, acho que Deus a poupou de muita coisa, né? De coisas que ela não gostava. E é isso, a gente perde aqui perde uma mãe, né? Porque a gente tinha aqui dentro, por idade, a irmã, mas ela nos tratava como filhos. Isso pode, isso não pode, não faz assim, faz assado, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Muitas vezes brigava com a gente, né? E aí falava, nossa, que mulher que faz rolo, meu Deus do céu. Mas era amor.
era o amor que ela tinha pelo trabalho dela, por esse local aqui onde a gente está agora. E é esse amor que ela tinha que nós hoje temos por você, Ivete. Uma saudade, um amor muito grande. Tudo perde a graça, mas vida que segue. Tem gente que passa por isso de uma forma até pior e vida que segue. E assim é a vida mesmo. Mas vai ser muito difícil esses últimos dias deste ano aqui dentro para mim. Porque o Chanel já foi presidente. Você foi também, Paulo? Acho que aqui só o Chanel, o Jorge, né? Ela era o primeiro-ministro, né? A gente governava, mas ela que tomava frente, que nos ditava muitas coisas. Então a gente vai sofrer bastante esse finzinho. Espero que as filhas dela encontrem a solidariedade, o apoio necessários, pelo que me parece, principalmente a Marcela, que ainda está estudando. E em público aqui me coloco à disposição delas para aquilo que a gente puder ajudar. Tenho certeza que todos vocês também. E vamos aí, né? Vamos seguir com a sessão de hoje. E é isso. Muito obrigado. Palavra agora com o Chanel. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, a todos os nobres colegas vereadores. É difícil realmente um momento complicado, pela convivência de todo mundo, de muitos anos, mas eu tenho comigo a espiritualidade, nasci dentro e conheço muito, e o que você tem que fazer por uma pessoa, tenho certeza que Vossa Excelência fez em vida, e é isso que dignifica a todos nós. Você fez em vida, falou em vida, todos fizeram aquilo que pôde fazer em vida. Agora, para a pessoa ascender a seu mundo de luz, o que eu peço a todos, que quando lembrarem, eleve sempre o pensamento. Positivamente, mesmo que seja difícil, tente segurar e passar a luz, que a pessoa nesse momento, no quadro que ela está, ela precisa de pensamentos positivos, fortes, elevando sempre ela ao mundo de luz dela, para que ela possa prosseguir, né, na sua trajetória evolutiva. O que puderam fazer em vida, falar em vida, eu acho que fica para a história, entra para a história desta Casa de Leis, a convivência dela, tenho certeza, como os depoimentos que têm passado aqui nessa tribuna nesta noite. E a gente sabe valorizar a cada passo, a cada momento, a cada coisa vividas aqui, momentos positivos, momentos de estresse, momentos difíceis, mas todos eles muito bem vividos. E é isso que vai para a história. Que, como você muito bem falou aqui, presidente, que Deus ilumine, que as filhas, né, encontrem o suporte e as pessoas necessárias para que dê esse suporte para elas, e é isso nesse momento que elas necessitam, mas que sempre, gente, que levarem agora o pensamento ela, sempre positivamente, sempre tente segurar a emoção para poder fazer com que ela possa acender o seu mundo de luz, para não ficar presa aqui, porque a dificuldade seria muito grande, muito pior. Podem ter certeza disso, que ela com certeza acendeu o seu mundo de luz, e lá vai ser sabedora agora do seu quadro atual, e de lá olhar e continuar torcendo pela nossa cidade. Mas, mudando um pouco e pedindo licença a Vossas Excelências pelo momento, por isso que agora vamos transmitir outras passagens, mesmo com toda a dificuldade, temos que tocar a vida do dia a dia aqui. Márcio, coloca para mim uma foto. Essa foto foi feita sexta-feira, a doutora Ivanete acabou de falar, sobre o deputado que foi muito bem votado aqui em Bebedouro, o mais votado na época, o Samuel Moreira, e o nosso partido em São Paulo foi um partido que mais apoiou ele na reeleição dele na cidade para prefeito, indicando várias coisas, e ele foi agradecer ao nosso deputado e também pedir apoio. Você vê como que é a sequência da vida. Um deputado, hoje, o Marcos, exerce uma função muito grande no cenário nacional. Temos certeza e a convicção, pelos trabalhos que ele está fazendo, vamos fazer o presidente da Câmara. Ele era o candidato, abriu
a porta, por isso que eu falo que a política tem momentos que você tem que dar 2 passos para trás para dar um para frente. Abriu para o Hugo Mota, que é do Republicanos, e está tendo a maioria dos votos para ser o presidente da Câmara, pensando no partido, pensando no crescimento do partido. Vai se tornar um dos maiores partidos do Brasil, porque é uma pessoa de uma estatura mediana, mas de uma força muito grande. Quem conhecer ele vê, fala olhando nos olhos, o que ele pega na mão ele trata e firma. É um parceiro que eu conheci, está do lado dele o Diego Polacchini, a pessoa que me levou para dentro do partido. Obrigado, Márcio. E tenho certeza do crescimento do Republicanos no Brasil, nacionalmente, não só no estado de São Paulo. E tem muitas coisas aí que os bastidores, no momento, a gente não pode revelar, mas que, a partir dos acontecimentos, vamos contando as histórias. Agora, Márcio, eu peço licença aos colegas, a primeira foto, a outra, Márcio, que estou eu, e a outra ainda, mais uma, isso. Eu fiz uma prestação de conta nas minhas redes sociais esse final de semana, porque debaixo de um quieto, poucas pessoas sabiam, mas há um tempo eu já sou coordenador do Republicanos aqui na região administrativa de Barretos. E muito quieto, fui trabalhando, e tenho trabalhado muito. E a outra agora, Márcio, fazendo um favor. Não, vai. Mais uma. Aí. O Republicanos, nessa região, foi o partido que mais cresceu, fazendo 4 prefeitos, 2 vice-prefeitos e 25 vereadores. Aí está, pode pular agora essa, a outra, Márcio. Aí está a relação de todos os partidos que teve voto na região das 19 cidades que compreende a região administrativa do estado, né? Que é essa região administrativa de Barretos. De 2, eu peguei o partido com 2 eleitos, que eram 2 vereadores que tinham numa única cidade aqui na região, e elevei para 31 eleitos. 4 prefeitos, 2 vice-prefeitos, 25 vereadores, como eu falei. Em 7 cidades disputamos a prefeitura, em 16 cidades disputamos para vereador, em 14 cidades dela hoje nós temos vereadores eleitos. Obrigado, Márcio. O que eu quero dizer com isso? Que a oportunidade é uma porta que se abre e que a gente tem que agarrar ela com todas as mãos. Quando as pessoas acreditam e que podem fazer mais e trabalhar para isso, a gente tem as portas abertas e isso a gente tem feito pela nossa região. Muitos recursos através da minha pessoa, que agora eu vou começar a fazer a prestação de conta da região, vocês vão ver que colocamos em várias cidades. Sabe por quê? Porque tivemos a abertura e a conversação com os prefeitos, coisa que não acontece na nossa cidade. Aqui a gente tem que empurrar emenda goela abaixo, porque o desrespeito aqui é muito grande. Quando se fala em união, a palavra é muito bonita no discurso, mas a união ela tem que ser de fato no trabalho. Porque você traz recursos para nossas cidades aqui, e eu lembro de um campeão de votos aqui, que era o irmão do Paulo Bianchini, não fala aqui da boca para fora, que ele sabe disso, que eu sempre falei aqui dentro. Foi uma pessoa que eu aprendi, que trouxe muito recurso para Bebedouro. Meus 3 minutos finais, senhor presidente. E ele me ensinou muito, só que ele tinha uma coisa com ele não tinha ego. Se quem trouxesse o recurso que fosse, ele falava, ele dava, ele fazia o discurso, ele ia na imprensa e mostrava e incentivava as outras pessoas a fazerem isso. Coisa que nesses últimos anos isso não vem mais acontecendo na cidade. Coisas que tem aí ainda dinheiro meu parado na prefeitura para ser feito, para ser usado, e está lá abandonado. Quem está perdendo com isso é a cidade, não é o vereador Chanel. O vereador Chanel, ele deixa um ciclo e começa outro em outros lugares e a vida anda. Mas a cidade, ela é maior que todos nós. Então, a união, quando se fala, ela precisa ser mesmo de projetos para a cidade crescer. Não apenas para um grupo se perpetuar no poder, para se beneficiar dele e tentar enriquecer com isso. E matar os egos. Então, quando vir aqui e fazer discursos, né, que a imprensa comprada da nossa cidade, não de todo mundo eu posso falar, mas a grande maioria, entendeu? Quando for fazer esses discursos e perpetuar isso pela frente, dê
pelo menos, né, a aspiração a outras pessoas que possam crescer. Deixe outras pessoas, né, também contribuírem com a cidade, para que a cidade cresça. A cidade é maior que todos nós, e ela está se fechando. Ela está cada dia mais, por mais que as pessoas achem que está crescendo, compare com as cidades da nossa região. Vê quantas cidades menores que a nossa estão muito mais por gente do que a nossa. Isso é uma crítica construtiva, não destrutiva. Pense pelo lado positivo da fala. Ninguém aqui está querendo ser mais do que ninguém, mas estamos aqui tentando incentivar uma cidade a voltar a crescer. A cidade pode crescer muito, desde que as pessoas trabalhem pelo bem dela. Não use ela para se beneficiar e para se perpetuar no poder. Isso, gente, que eu estou falando aqui para vocês, pense com carinho, com calma, com atenção, e que façam por ela muito mais do que algumas pessoas acham que faz por ela. Eu não sou melhor do que ninguém, não estou aqui e nem queria e nem quero perpetuar em lugar nenhum, mas eu tenho um carinho enorme por essa cidade e sei que ela pode muito mais. Mas temos que pensar grande, temos que pensar como pessoas positivas, como pessoas que querem o bem dela. E isso eu faço uma aposta que cada um de vocês possam transformar isso no seu dia a dia, cada dia mais. E eu acredito em cada um de vocês. Mas eu tenho que acreditar, senhor presidente, fica por essa semana. Alguém tem um tempo para me dar, ô João? Mais 2 minutos para Então, o doutor Wagner está passando para mim. Quantos minutos aí? Obrigado, senhor presidente. O que eu quero dizer com esse discurso de hoje é que a nossa cidade pode muito, desde que as pessoas parem com os egos e comecem a fazer mais por ela. Nós estamos ficando para trás das regiões. Cidades menores que a nossa já estão arrecadando mais do que a nossa. Estão trazendo muito mais desenvolvimento para ela. Porque usa-se a política, não só da cidade, mas a regional, a favor do crescimento da cidade. E isso precisa voltar a acontecer na nossa cidade. Eu falo isso com vocês com propriedade, porque tenho andado muito na região, tenho conversado muito com as pessoas. Se não antecipam uma votação que teve semana passada, para eleger uma pessoa, no ano que vem já não elegia mais. Então, tem que pensar, porque a mentira, ela pode perpetuar em alguns pontos, aonde você compra pessoas para continuar perpetuando a mentira, mas ela não se propaga por muitos anos. E também na sua plenitude, na onde as pessoas não vivem o que a gente vive aqui dentro. Então, cuidado, quando as pessoas inflamam em contar muitas mentiras. A mentira, ela te dá o poder, mas ela não permanece. Uma hora a verdade vem. Então, gente, só estou dizendo para você que uma liderança, quando é liderança, ela lidera. Os números mostram. Uma liderança de uma região, de um partido, de um contexto, ele tem que ser forte, não só na fala. Ele tem que realmente ser mostrado no seu dia a dia. Então, deixe a nossa cidade crescer, que ela é muito maior que pequenas pessoas que usam de artifícios maldosos para enganar pessoas. Lamento muito, mas a minha cidade pode crescer muito mais, se daqui para frente for feita políticas honestas, políticas que façam a cidade crescer, políticas que tragam o desenvolvimento real para essa cidade. Estamos para contribuir na parte positiva e boa e leal, não com essas mentiras faladas, plantadas a todo momento contra pessoas, perseguições maldosas. Porque eu tenho visto aqui nessa casa, tenho visto agora pessoas que eram boas, que participavam do governo, agora são maus, são espalhadas notícias pelos cantos da cidade como pessoas negativas, como pessoas maldosas, como pessoas bandidos. Isso tem que parar. A pessoa é boa até ponto de servir eles. Na hora que não pode mais servir eles, que querem se mostrar o seu protagonismo, são bandidos. Que é isso?
Onde vivemos? Que cidade que vivemos? Quem são essas lideranças que constroem essa cidade? Falo isso com muita propriedade, porque vivi muitos anos aqui dentro e vi muita coisa positiva, como vi muita coisa negativa. Mas aprendi muito com pessoas simples. Pessoas que se dedicaram a uma vida, que levaram um nome de bandido e que nunca foram. E que abriram porta para muita gente crescer. E eu vi isso, e vivi isso. Lamento muito, cada um a seu tempo e cada um que se defenda. Mas o que vivemos hoje aqui, eu posso dizer para você, uma hora a verdade vai vir à tona. E a hora que a verdade vir, muita gente vai se decepcionar com ela. E eu lamento muito, porque o buraco que a nossa cidade se encontra é muito grande. Abrem-se os olhos para a vida, para a frente. Mostre que a administração é muito maior do que vocês estão fazendo. Números não são de brincar. Números são verdadeiros. Podem falar o que vocês quiserem, o que vocês acharem da minha fala. Ah, porque perdeu a eleição, por isso, por aquilo outro. Mas um dia lá na frente vão me dar razão. Porque o que estou tentando fazer aqui agora é chamar a atenção para a mudança. E estamos juntos para construir uma cidade muito maior do que ela é. Se quiserem o apoio para fazer a coisa correta, vão ter sempre da minha pessoa, do meu grupo, do meu partido. Mas para continuar essa mentira, para continuar essa bagunça, para continuar comprando votos, comprando pessoas, isso eu estou fora. Para fazer com que a cidade seja, trabalhe, o suor das pessoas, para fazer com que poucas pessoas se derem bem na vida, no suor de muita gente, isso não vai ter, nunca vão ter de mim isso, sempre vou combater isso, independente se eu esteja aqui ou em qualquer outro lugar. É inadmissível. Precisam ver ainda como as pessoas compram energia. Alguns aqui são craques. Se eu fosse falar outras coisas aqui, aí as pessoas vão falar que eu estou apelando, mas não. A negatividade e a vagabundagem é muito grande. Mas, deixa para lá. Um outro dia, para as pessoas que queiram ouvir decentemente e ver o quanto estão sendo enganadas, nós podemos mostrar e esclarecer as pessoas de fato. Agora, nesse momento, pensam como quiserem, achem a minha fala da forma como quiserem, mas aqui fica o meu posicionamento, que fique registrado nos anais dessa casa, que um dia ainda vamos ver a verdade prevalecer. Porque o homem lá de cima, ele dá com uma mão, mas ele tira uma hora com a outra. E alguém vai pagar esse pato, eu tenho certeza, porque desse chão aqui não se brinca. As pessoas, o mal que se faz aqui se paga aqui mesmo. E a gente vai ver, infelizmente, isso num futuro. Mais uma cidade que vai pagar essa conta muito caro por conta dessa indisciplina, dessa irresponsabilidade que vai perpetuar por pelo menos mais 4 anos. Obrigado, Chanel. Palavra agora com o vereador Tchelão. Boa noite, paz e bem. Há uma semana atrás, eu estava pedindo, com o coração esperançoso, porque a nossa Ivete, mesmo na condição que ela estava, tínhamos a fé, carregávamos no peito a esperança do fôlego de vida voltar a se viver novamente no corpo dela. Na terça-feira, nosso coração estava preocupado, angustiado, uma tristeza que a gente não sabia de onde estava vindo, aquela tristeza, aquela angústia. E na madrugada temos a pior das notícias. Mesmo que a gente já estava mais ou menos esperando alguma coisa assim, sei lá. Mas de repente, quando ela vem, quando a realidade
ela encarna a nossa alma, o nosso mundo desmorona. É muito difícil entrar por ali, não tem como não querer entrar ali e ver a Ivete, como eu sempre fazia, batendo na porta. Quando ela passava nas nossas salas. E eu me peguei a semana passada toda ouvindo alguns áudios, algumas conversas nossas, e me veio uma simples indagação minha, quando no pensamento de Antônio Abujamra, aquele cara que fazia provocações na cultura, ele sempre fazia uma pergunta para todos os seus entrevistados no final da sua entrevista. E aquela pergunta que ele fazia, eu olhando a Ivete na quarta-feira, naquele caixão, não teve como eu não reproduzir ela para mim mesmo. E a pergunta é muito simples: o que é a vida? O que é a vida? E uma pergunta tão simples que a gente pensa, a gente vai filosofar, a gente vai buscar resposta em tantos lugares. A Bíblia diz que a vida, ela é como um sopro. A vida é como uma neblina, que logo estamos vendo, mas rapidamente desaparece. A Ivete tinha muitos sonhos, muitos projetos. E o que é a vida diante da morte? Mas eu aprendi com Jesus, porque ele também passou por isso. Ele sofreu, chorou e foi morto. Mas ele mesmo disse que aquele que crê, mesmo depois da morte, existe a ressurreição, existe a vida. Hoje, na esperança que eu tenho, na convicção daquele que morreu e ressuscitou por nós e para nós, algo me diz que hoje a Ivete não precisa mais de quimioterapia. A Ivete não precisa mais de medicina. Porque hoje ela contempla a face daquele a quem ela serviu nessa terra, a quem ela buscou incessantemente dessa graça, dessa bondade, desse Deus maravilhoso. E hoje ela está acolhida nos braços daquele que é a ressurreição, daquele que nos dá a vida. E falar de política é falar sobre vida. Eu poderia ter o meu discurso aqui, mas acredito que a empatia nesse momento, a compaixão, o amor de uma pessoa que viveu 33 anos nessa casa, fazendo o seu melhor acontecer. E quantos ensinamentos, quantas experiências. E fica o legado, fica tudo aquilo que ela nos ensinou. O que nos resta agora, nesse exato momento de tristeza, é a saudade e a gratidão. Saudade da sua presença, Ivete, do seu sorriso, da sua risada, do seu jeito de ser, do seu apoio incondicional. E a gratidão por tudo o que ela me ensinou e o que ela ensinou para cada um de nós, com a sua vida, com a sua história. Um dia, o câncer venceu ela hoje. Mas a vitória maior é daquele que nos dá a vida. A morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. E Jesus veio. E hoje ela se encontra nessa presença desse Jesus maravilhoso, que consola, que conforta,
que ama incondicionalmente. Muito obrigado, Ivete. Muito obrigado por tudo. E continuemos a nossa caminhada. E que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e compaixão, nos recolha na sua graça, para que possamos continuar vivendo o nosso melhor. E sabendo que todos nós, um dia, teremos que encarar a morte. E lembrando que aquele que tem a Jesus no coração, esse não precisa temer a morte, porque a vida nele está. Obrigado, Tchalão. Palavra agora com a vereadora Eliana Merchan. Passa o tempo. Palavra com o vereador Jorge Cardoso. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Cumprimentar aqui um grande amigo, senhor presidente, de muitos anos, o Nicolas, com o seu amigo Nin, tem um projeto. Muito obrigado por ter vindo a essa casa. Ao Padovan, que sempre nos acompanha. Ao Jorge, meu xará. Boa noite a todos vocês. Senhor presidente, é uma noite de muita dor, muito sofrimento, angústia, e eu vou tomar muito cuidado com as palavras, até para não ficar emocionado. Como Vossa Excelência falou, fui o presidente dessa casa e convivi durante 8 anos com a Ivete. Sobre a Ivete eu vou preferir falar depois, senhor presidente, no final da minha fala. Vou pedir para o Márcio primeiro colocar o vídeo, vou tentar fazer o inverso. Márcio, por gentileza, o vídeo do prefeito Lucas Serem. Aqui debaixo dos meus pés está acontecendo uma obra muito importante. A construção da interligação de 2 poços profundos, da Zona Norte e do Jardim Sanderson. Tudo isso feito pelo método não destrutivo, mais uma inovação, que permite que a gente faça essa obra sem rasgar as ruas, sem estragar o asfalto, sem parar o trânsito e de maneira mais rápida. Essa obra vai permitir que a gente possa levar água de um poço profundo para outro, para que um setor ajude o outro no abastecimento e a gente não tenha mais falta de água em Bebedouro. Isso tudo feito com recurso próprio do nosso SAEB. É respeito pelo dinheiro público e também pelo cidadão. Grande abraço a todos. Obrigado, Márcio. Uma obra extremamente importante para a nossa cidade. Muitas vezes a população não consegue acompanhar uma obra que está acontecendo, Nicolas, no subsolo, nesse exato momento. Estão trabalhando para regularizar a questão da água, que é um problema grave, não só em Bebedouro, mas em toda a região. E há 4 anos atrás, Paulo Bianchini, eu acho que você se recorda, ouvimos aqui nessa tribuna inúmeras vezes que o SAEB iria quebrar, que o SAEB não tinha recurso para fazer o poço profundo, que o SAEB estava com os dias contados. Toda essa ladainha ouvimos inúmeras vezes ao longo desses últimos 4 anos. E nada disso aconteceu. Para a nossa sorte, para a sorte da nossa população, o SAEB continua investindo, fez um poço profundo que sanou o problema da água lá no setor norte, está conectando com o Jardim Sanderson para regularizar a pressão e não sanar por completo, porque a questão da água é muito difícil, e uma outra hora a gente pode falar sobre esse tema, porém, nós acreditamos que vai amenizar e muito essa questão da água com essa interligação do poço. Muito diferente do que falam, Bebedouro está indo bem. Está indo bem. Por isso que a população aprovou o governo Lucas Serem por mais 4 anos. E por isso, pessoal, vocês, colegas vereadores, fiquem sabendo que amanhã o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Noruega
vai se reunir com o nosso prefeito Lucas, um intermédio nosso. O nome dele é bem complexo, é um nome norueguês, Sven Igan. Não sei se a pronúncia está correta, mas eu tentei o meu melhor. Ele vai falar sobre desenvolvimento econômico. Paulo Bianchini, ele passou em nossa cidade, viu tanto que a nossa cidade é pujante, e diferente do que falaram aqui, quem me antecedeu, uma cidade não atrairia os olhos de alguém que representa uma Câmara de Comércio de um país tão importante da Europa, como é o caso da Noruega, para pedir uma audiência com o prefeito, se tivesse tudo dando errado, como foi falado aqui agora há pouco. Ninguém passaria por uma cidade com a inteligência e a capacidade empresarial de assumir uma pasta tão importante, olharia tudo isso e falaria: olha, está o caos, eu vou embora. Mas não é isso que está acontecendo. O Sven Igan vai se reunir amanhã às 16 horas com o prefeito Lucas Serem para organizar, quem sabe, investimentos de um país pujante. Eu não deveria nem estar falando isso aqui, esperaria passar, mas foi preciso pontuar, porque para não ficar um discurso único, que tudo está indo mal e parece que nada de bom está acontecendo, até para que os colegas vereadores possam fazer o seu juízo de valores e perceber que não é bem assim o que andam falando por aí. Eliana, você poderia me emprestar os 4 minutos que você passou? Para finalizar, senhor presidente, depois de pontuar essas 2 questões da cidade, falar rapidamente da Ivete, até para a gente não se emocionar. Em 2017, quando eu cheguei nessa casa, e eu tenho certeza que se ela estivesse aqui desse lado, ela estaria me olhando, tipo assim: Jorge, sobe lá e desmascara a mentira. Então, Ivete, é para você. A gente não vai recuar. A gente vai continuar batalhando, lutando por uma cidade melhor, combatendo, recompondo a verdade, porque você sempre foi uma mulher guerreira, uma mulher que tinha lado. O seu lado era bebedouro. E muitas pessoas não sabem o tanto que você lutou por esses servidores dessa casa, o tanto que você ajudou inúmeros vereadores que já passaram por essa casa, e o tanto que você combateu a maldade nessa Câmara Municipal. O tanto que você foi corajosa de enfrentá-los sem mandato. O tanto que você foi corajosa de enfrentá-los quando eles queriam calar você. Você sempre foi uma mulher corajosa. E uma coisa que o doutor Edgar, uma pessoa que eu tenho uma confiança extrema, me disse, e é o que conforta o meu coração, Ivete, é que você não merecia passar por dor, sofrimento. Então, Deus tomou essa decisão de te levar nessa hora, porque você não merecia sofrer. Eu tenho certeza disso. Em 2017, quando eu cheguei nessa casa, eu até comentava com o meu assessor na época, o Ricardo, eu falava: mas por que a Ivete nos ajuda tanto? Por que ela está o tempo todo disponível, nos ajudando, nos orientando? Eu comentava com o Ricardo, falava assim: não é normal alguém trabalhar tanto, estar sempre disponível. Mas um dia você me falou uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida, Ivete. Você falou assim: Jorge, eu estou aqui há mais de 30 anos, eu sei quem é quem. Eu sei quem entra na política para fazer o bem. Eu sei quem entra na política para fazer o certo. Eu sei quem tem preparo. Eu sei quem se dedica. Eu trato todo mundo bem. Eu ajudo todo mundo. Mas tem aqueles que a gente precisa ajudar um pouco mais para não desistir da política. E uma das pessoas que conversou comigo, Ivete, eu não desisti em 2020, foi você.
eu não iria sair candidato em 2020. Eu conversei com você e conversei com a minha segunda mãe, que também está no céu, a Zezé Cassep. E vocês falaram, não pode desistir. Você tem que ser combativo, enfrentá-los, desmascará-los. Você nasceu para fazer isso. Você precisa fazer isso. E eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Agora, por você e pela Zezé. Nós vamos continuar recompondo a verdade e combatendo a maldade. Doa a quem doer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Jorge. Palavra agora com o vice-presidente Paulo Bianchini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aqui o Padovan, o Jorginho, o Nicolas, o Nim, Niltinho, Otávio, Carlinho, Rogério, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Realmente, senhor presidente, hoje, de todas as sessões, todas as vezes que eu subi nessa tribuna, às vezes, algumas vezes para se defender, outras vezes para falar a verdade, algumas vezes para defender algum projeto. Hoje é um dos dias mais tristes e mais doído. Realmente a Ivete, cada um aqui tinha as suas particularidades com ela, mas fui vereador de 2009 a 2012, voltei em 2021, a Ivete, a mesma pessoa, sempre me ajudando, me orientando, como já foi colocado aqui, uma mãezona que sempre procurava ajudar da melhor maneira possível. E, Ivete, eu não tenho outra coisa para te dizer a não ser obrigado. Obrigado pelos momentos difíceis que passei aqui. Você acompanhou, me deu suporte, quantas vezes me orientou. Paulinho, não perde a cabeça. Olha, toma cuidado, isso vai passar. E assim foi a nossa vida. Então, Ivete, mais uma vez, que Deus acolha aí do seu lado direito, que você possa realmente descansar em paz, que suas filhas tenham o conforto nos seus corações e que Deus não a desampare, que continue abençoando elas, que eu tenho certeza que elas vão ser grandes mulheres aí, porque elas tinham uma grande mãe de exemplo. Então, mais uma vez, meu muito obrigado por tudo que você me fez. Ô Márcio, coloca as fotos. Hoje começou, né, a segunda edição da campanha Guarda Sangue Azul, em nome aqui do Padovan. Cumprimentar toda a nossa GCM pela iniciativa, né, pelo trabalho que vem fazendo aí na nossa cidade e salvando vidas. Então, mais uma vez, dando exemplo aí para a nossa sociedade e, além de fazer o trabalho aí do dia a dia, cuidando da nossa população, também nos dando esse exemplo aí de como ajudar o próximo. Então, parabéns para o Padovan, manda meu abraço a Simone, ao César, né, e toda a corporação da nossa GCM. E também ao Rogério Valverde, que é o secretário de Segurança. E temos aqui hoje também o Nicolas, né, e o Nim,
que é lá da escolinha do Jardim União, escolinha de futebol. Queria agradecer a vocês aí pelo convite de sábado, poder participar. Pode mudar, Márcio, as fotos. Participar com vocês, aquele momento de descontração, confraternização ali com as crianças. Você faz um excelente trabalho lá no União. E nós precisamos de pessoas assim na nossa cidade. Pessoas que ajudam, que trabalham pelo próximo, que pegam uma criança aí que às vezes não tem orientação nenhuma dos pais, e você traz para debaixo dos seus braços, com sua família, com seus amigos, e fazendo um trabalho maravilhoso desse aí. Então pode ter certeza que você vai ter o nosso apoio para os próximos anos aí, porque a gente tem que valorizar essas pessoas que trabalham pelo próximo. Também queria mandar um abraço para a diretoria da Internacional. O nosso lobo subiu. Graças a Deus, deu tudo certo, embora não foi como a gente esperava, que numa final, ganhando aqui dentro os jogos, né? Mas fez por merecer. Foi uma campanha impecável. Tivemos aí a infelicidade de não ganhar os jogos que precisava no finalzinho ali, mas o que a Inter fez dentro de campo e fora de campo esse ano, então é merecido esse acesso à A4, e se Deus quiser vamos trabalhar forte em parcerias para a Inter continuar esse sucesso aí que veio em 2024. Então eu tenho certeza que em 2025 vai ser melhor ainda. Então um abraço aí para o presidente Poca, para o Vitão, que é o vice-presidente, para o Tiaguinho Rodrigues, né, o Wilson Rodrigues, em nome de todos os torcedores ali, que é um apaixonado pela Inter. Agora o legal também, vindo para ajudar, para participar aí também dessa nova diretoria, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um belo trabalho. Alpinho, que é o recordista, né, de acesso aí nos campeonatos. Então, parabéns a todos os envolvidos, a prefeitura, que também fez a parte dela, dando total apoio aí no que foi preciso, dentro da lei. Então, fica aqui meus agradecimentos a todos os envolvidos nesse acesso da Inter à A4. Então, se Deus quiser, em janeiro agora a gente já começa a torcer pelo Lobo lá, doutor. Se Deus quiser. E também queria mandar um abraço especial aqui para o Padre Edson Maia, lá da Paróquia São Judas Tadeu. Estive ontem lá na festa e teve o encontro de motocicletas, né? Os motoqueiros aí fizeram uma motociata, é isso que fala, doutor? E prestigiando a festa, veio motoqueiro de todos os cantos aí. Tem mais 3 minutos, né? Então, eles já querem colocar no calendário do município essa festa em relação dos encontros aí dos motoqueiros. E eu acho legal, conversei com algumas pessoas que participaram ontem lá, e o movimento, a forma que esses motoqueiros tratam, né, as pessoas, o carinho, o respeito, não teve nenhuma desavença. Então, é um grupo bem unido e a gente tem que dar apoio também para essas pessoas aí. E agradecer, né, por ter prestigiado o nosso evento, vindo de fora, usando aqui os hotéis da cidade, consumindo aí no comércio. Então, eu tenho certeza que também para o ano que vem a gente vai fortalecer ainda mais esse encontro. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. O Padre Edson, ele é um ótimo gestor de festas, empreendedor. Lá em Jabuticabal, ele ficou um tempo na paróquia principal que tem lá. Ele fazia a festa da polenta. E a gente da região inteira. Só que eu não sei o porquê que a igreja fica trocando, né? Eles ficam um pouco tempo. É uma pena ele ter que sair. Que ele seria uma alavanca para essa festa dos motociclistas aí. Isso aí é um costume da nossa diocese, né? De trocar, revezar os padres, né? Em média, eles ficam em média de 6 a 7 anos aí cada paróquia. E o Padre Edson, ele também foi um dos que
fundou aí fundadores da festa do caminhoneiro aqui em Bebedouro. Foi, então eu lembro. Quando ele ficava ali na paróquia São Pedro Claver. Ele, juntamente ali com o Wilson Rodrigues. Onde é o bombeiro era a festa. Isso, no começo. ali armava a barraca ali. E hoje, graças a Deus, também é um sucesso a nossa festa do caminhoneiro, né? Então, tenho certeza que agora esse encontro aí dos motoqueiros aí vai virar tradição aqui em Bebedouro. Obrigado, senhor presidente. Terminada a palavra livre, passemos agora para a explicação pessoal. Palavra com a vereadora Mariângela Mussolini. João Vitor. Doutor Ivanete. Passou. Gilberto Viana vai fazer uso da palavra. Cumprimento, senhor presidente, os vereadores, assessores, funcionários dessa casa, né? Tirando nossa amiga, sempre olha ali. Difícil. Primeiramente eu vou falar sobre a nossa guarda GCM. Quero, em nome do Padovan aqui, quero cumprimentar o nosso aniversário do nosso GCM, que completou 38 anos, né? Do que fiz parte durante 9 anos na corporação. Parabéns à nossa GCM, em nome do Padovan. E falar da Ivete, doutor, usando mesmo as palavras do Tchelão, Paulo Bianchini, né? Não tem palavras para agradecer essa mulher, essa guerreira, né? Que eu me lembro, que eu fiz parte da mesa. Eu sempre queria desistir, né? De ficar na parte da mesa, que era muito compromisso, né? E o Jorge, né? Sempre me incentivando, ela, né? Principalmente a ela. Viana, não desiste. Igual o Jorge sempre falou aqui, sempre orientando, sempre dando maior aquele apoio. É difícil encontrar uma pessoa como essa mulher, que permaneceu aqui durante esses 33 anos. Não só comigo, com todos os vereadores, todos os funcionários. Eu me lembro que eu chegava aqui na porta, primeira coisa, abri a porta e olhava, ela estava lá trabalhando. Oi, Ivete, eu precisava disso. Não, Viana, vou fazer para você. Agora, ela deixava de fazer o que ela estava fazendo para servir, não só como eu, com todos os funcionários, vereadores aqui, né? O que eu tenho a dizer para você, que Deus dá um bom céu para você, que dá um bom lugar para você, que você... Nossa, não tem nem palavra. É difícil, viu? Eu usando as palavras de todos aqui, entendeu? É o que eu falo. É gratidão, mais uma vez, Ivete. Obrigado por tudo que você fez por mim. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, senhor presidente. Dr. Wagner não se encontra. Eu não vou falar mais. Chanel não tem mais tempo, né, Chanel? Tchelão não está aqui. Eliana Merchan vai falar. Jorge não está aqui. Paulo também já usou o tempo dele. Então, senhores vereadores, realizaremos agora o sorteio dos vereadores que constituirão a comissão especial que escolherá o vencedor do título voluntariado do ano 2024, de acordo com a proporcionalidade partidária e em conformidade com o artigo 4º do Decreto Legislativo 670/2024. Para que o sorteio seja justo, sortearemos primeiramente 3 vereadores dentre os partidos. Então vamos colocar o Progressistas, o União Brasil, isso é coisa eu? Ah, eu não posso. Solidariedade. É o primeiro. Você daqui? Não. Voz do Nelson.
Colocou todos aí? A Mariângela vai sortear. Vai lá, Mariângela. Você não faz parte dessa leva aí. Tá. Gilberto Viana é o presidente. Paulo Bianchini é o relator. Comissão do voluntariado escolherá o vencedor do título voluntariado do ano.
Então foram realizados o primeiro sorteio, onde entraram os partidos Progressista, União Brasil e Solidariedade. Nesse sorteio foram sorteados o Gilberto Viana, o Paulo Bianchini e a Eliana. Em seguida, foram escolhidos 2 vereadores dos partidos que têm um só vereador, ou seja, o MDB, o PSDB e os Republicanos. A doutora Ivanete e a Maria Ângela foram as escolhidas. Desses 5, realizamos um novo sorteio para decidir a ordem. E ficou definido assim: presidente Gilberto Viana, relator Eliana e membros Maria Ângela, Paulo Bianchini e a doutora Ivanete Xavier. Lembro os senhores vereadores que quarta-feira, dia 13, às 20 horas, nessa Casa de Leis, será realizada a audiência pública para debatermos o projeto de Lei 66/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2025. A lei, né, a LOA. Convoco agora os senhores vereadores para, dentro de 3 minutos, realizarmos uma sessão extraordinária para discutirmos e votarmos o projeto de decreto legislativo 20/2024, que concede o diploma atirador destaque do ano de 2024, que especifica e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Nada mais havendo a tratar, se dou por encerrada a presente sessão e convoco a edilidade para a 35ª sessão ordinária do ano de 2024, a realizar-se nessa Casa de Leis, dia 18 de novembro, às 20 horas. Boa noite. Então, dentro de 3 minutos, teremos uma sessão extraordinária.